Dito isso, irmãos, vamos ficar sobre os nossos pés para nós ler a palavra do Senhor. Está no livro de Gênesis, capítulo 22, NAA, Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 em diante. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá, ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos. E Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse ao seu servo: Espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse ao pai, a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: O Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso? Não me negou o seu filho, seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Louvado seja Deus. Está entre nós a palavra do Senhor, ela permanece na glória do Pai e pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos compreender esse texto. Eu oro agora em nome de Jesus, para que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar cada coração esta noite. E me entrego ao Senhor, perante ao Senhor em seu altar, que Ele venha prosperar os caminhos nossos esta noite, pela sua santa e eficaz palavra. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, uma passagem maravilhosa da Bíblia. Eu penso que esse texto, irmãos, é a maior prova que um ser humano pode ter com Deus, pode provar o Senhor, o amor a Deus. É um texto maravilhoso que nos leva, como toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, diretamente a Jesus Cristo. É um texto tão amplo, irmãos, em sua plenitude, em todo esse texto. Abraão aqui tem mais ou menos 136 anos. Faz 36 anos que Deus não dá sequer uma palavra com Abraão. 36 anos sem falar com Abraão, desde quando o nascimento do seu filho Isaque. Isaque aqui tem 36 anos. Nós sabemos que Isaque é o filho da promessa. Nós sabemos que Sara era estéril. Também sabemos que aos 75 anos Deus chama Abraão, antes Abrão,
Quando Deus chama Abrão, diz a ele: a partir de hoje, o seu nome não mais será Abrão, que significa um grande pai. A partir de hoje, o seu nome será Abraão, pai de uma grande nação. Porém, ele já era velho, já não tinha mais virilidade. A sua esposa Sara, estéril, 10 anos mais nova que ele, portanto, 75 anos para Abraão, 65 anos para Sara. Porém, estéril. Abraão, já velho, não tinha mais virilidade. Agora Deus vai trocar o seu nome de um grande pai para o pai de uma grande nação. Isso seria um tratamento como um doido qualquer. Chegar em um lugar e dizer assim: meu nome foi trocado. A partir de agora, eu sou pai de uma grande nação. Cadê os seus filhos? Não tenho. E a sua esposa? Ela é estéril. Irmãos, é só crente mesmo para agir dessa maneira. Tem que ter conversão no coração. Mas essa mensagem, ela diz que este homem, ele esperou contra a esperança. Louvado seja Deus. Até que um dia Deus abriu a madre de Sara. E agora Abraão, com 100 anos, vai gerar Isaque. Sara, Deus abriu a sua madre. E agora com 80 anos, vai dizer 90 anos, nasceu Isaque. Dar-se essa história, 36 anos depois, Deus não fala mais com ele, mas agora, cada palavra que Deus está dizendo, cada mensagem do Senhor a Abraão, é como se fosse uma espada ferindo seu coração. Eu não teria coragem de dar o meu filho, eu não teria coragem de entregar o meu filho, jamais. Mas esse homem aqui vai provar para nós, irmãos, que o seu coração não está preso, não fez do seu filho uma idolatria, não fez da bênção do Senhor idolatria, não, pelo contrário, ele estava preso no Senhor. Nós vemos aqui nesse texto que depois destas coisas, ou seja, são 36 anos de história, Deus coloca Abraão à prova, e quando chama ele, diz assim: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. O Senhor, ainda sondando o coração, sabia que estava nele, justamente aquele que você ama, e vá à terra de Moriá. E lá você ofereça o seu filho sobre os montes que eu lhe mostrar em holocausto. Em primeiro lugar, Abraão tinha tudo para condizer contra Deus. Por quê, irmão André? Quero perguntar à igreja, quem está ouvindo a palavra? Louvado seja Deus. Por quê, irmão? Por quê que ele tinha tudo para contentar? Em primeiro lugar, quando você lê a lei de Deus, era terminantemente proibido oferendas em sacrifício humano para Deus. Ele tinha como chegar no Senhor e falar: Senhor, e aí? Esse negócio é do diabo, não vem de Deus não. O Senhor não aceita a oferta de sacrifício humano. Mas não foi assim que ele agiu. Ele poderia chegar em Deus e falar assim: Senhor, vem cá um pouquinho, o Senhor prometeu, trocou meu nome, agora... Não, a Bíblia diz ao contrário, não fala de murmúria. Na manhã seguinte, ou seja, Deus falou com ele numa noite, e naquela mesma madrugada, naquela mesma manhã, ele pega o seu filho, 2 servos, e vai oferecer o seu filho em holocausto. O que eu vejo nesse texto é Deus trabalhando na vida do homem, porque ele foi obediente à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu não estou aqui para dizer que Deus vai prover sobre a sua vida, porque Ele já proveu. Eu estou aqui pelo Espírito Santo para pregar à igreja que nos assiste, que esta noite o Senhor está dizendo sobre obediência. Louvado seja Deus. A obediência no nosso coração. Não pegar as bênçãos do Senhor e fazer dela uma idolatria, mas adorar o Senhor, que é dono de todas as coisas. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para esse texto, o que vemos aqui é este homem preparado, irmãos. Ele vai olhar para o seu filho, claro, o pai tem dor no coração, não conta para Sara, mas ele junta 2 moços que estavam ali, seu servo. Abraão já estava muito bem sucedido, pega o seu filho, um jumento, o cutelo, a lenha e o fogo, e Deus diz a ele: segue até o Monte Moriá. Quero lembrar a igreja que o Monte Moriá foi onde foi edificado o primeiro templo do Senhor, Jerusalém. Salomão, qual levou 4 anos, foi justamente nesse lugar que foi oferecido, ou deveria ser oferecido, Isaque como sacrifício, que foi construído o primeiro templo de Jerusalém pelas mãos do Salomão, filho de Davi. Quando nós olhamos para essa mensagem, irmãos, tem um detalhe maravilhoso aqui, louvado seja Deus. Abraão não tinha só fé, ele não era só obediente. Abraão é o pai da nossa fé, Abraão é o nosso patriarca na fé. Não é porque ele creu que Deus
irmãos, pediu, e ele pediu a Deus e Deus daria o seu filho. Não, Abraão foi o primeiro homem a crer que Deus ressuscita pessoas dentre os mortos. Louvado seja Deus. Aonde eu encontro isso? Nós olhamos para o versículo 4 e na parte B vai dizer assim: fique aqui, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vós. Louvado seja Deus. Abraão, irmãos, não é porque ele teve a oração ouvida pelos céus e Deus abriu a madre da sua esposa, não orou para a sua invirilidade. Não, ele não fez isso. Abraão não é o pai da nossa fé. 1000 vezes eu tenho autoridade do Espírito Santo para pregar isso à igreja. Não foi porque ele abraçou a promessa de Deus e o que Deus tinha prometido. Não, Abraão é o pai da nossa fé, porque ele foi o primeiro homem a crer que Deus ressuscita dentre os mortos. Louvado seja Deus. Não tinha na história da Bíblia ninguém ressuscitado, ressurreto, não, mas ele creu, louvado seja Deus, irmãos, que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Louvado seja Deus. Alguém que vai oferecer no holocausto o seu próprio filho, dizer aos moços: fica aqui, que nós vamos até ali e voltaremos depois de ter adorado. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão pegou a lenha, o holocausto, colocou sobre seu filho Isaque, e por sua vez levava nas mãos a faca e o fogo e o cutelo. Assim os dois caminhavam juntos, e Isaque rompeu o silêncio e disse ao seu pai: pai, eis-me aqui, filho, eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Louvado seja Deus. Abraão estava pregando para a igreja atual do dia de hoje, que viria sobre esta terra o homem, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, calçou as sandálias da humildade, da simplicidade, bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, vestiu a nossa veste, falou a nossa língua. Louvado seja Deus, para tirar o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Abraão naquele dia já anunciava a provisão da igreja. Louvado seja Deus, irmãos. Ele disse: olha, Deus vai prover para si o cordeiro. Nós sabemos que quando chegamos lá, quando eles chegam lá, irmãos, o Senhor, naquela prova terrível com Abraão, quando ele ergue, deita o seu filho, prepara a lenha, prepara o holocausto, prepara tudo aquilo ali, quando ele vai imolar o seu filho, do céu bradou um anjo e disse: Abraão, não faça isso com o seu filho. Agora o Senhor sabe que a sua fé remove as montanhas de fato, você não está amarrado nas bênçãos do Senhor, não fez das suas bênçãos ou da sua bênção uma idolatria, mas abriu o seu coração e ofereceu o seu único filho como um sacrifício. Ou seja, irmãos, o contexto dessa história é o seguinte para a igreja atual do dia de hoje: para Isaque teve um substituto, para Jesus não. Louvado seja Deus. Para Isaque teve um substituto, a Jesus não. Jesus, irmãos, foi levado até a cruz e foi como um rei. Ele foi como um rei, caminhando a passos largos, como alguém que vai receber a sua coroa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele sai do cenáculo do templo, estou sentindo a presença de Deus para pregar essa palavra. Louvado seja Deus. Quando ele deixa todos os irmãos que ali estavam, os discípulos, separa Pedro, Tiago e João, louvado seja Deus, e entra no Monte das Oliveiras para orar, irmãos. Uma angústia, não é medo, uma angústia tomou o seu coração, e ele andava e entrava no monte, orava, voltava, orava, sabendo que a sua hora estava pronta, irmãos. Era aquele momento que o Senhor permitiria que os homens o prendessem, o acusassem injustamente, e ele seria ali a oferta, o ofertante, o sacrifício, o cordeiro. Louvado seja Deus. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo, ele entra de novo para orar, chama a atenção dos discípulos, volta de novo, eles estão dormindo, e assim mais ou menos 9, 10 vezes as mesmas coisas aconteceram. E quando os homens chegam naquele lugar para prender o nosso Senhor, irmãos, ele diz
diz assim: a quem procurais? Eu sou Jesus, louvado seja Deus, a quem vós procurais, e entrega a sua mão, e como ovelha muda, foi levado ao matadouro para ser a oferta, o ofertante, o sacrifício, louvado seja Deus, a provisão para nós, louvado seja Deus. Estava naquele lugar sombrio, tenebroso, foi acusado injustamente, morreu a morte que não era dele, era minha, louvado seja Deus, a morte que era sua, numa cruz emprestada que não era dele, era minha, louvado seja Deus. Que maravilha, louvado seja Deus, não por direito e nem por mérito, mas por graça, louvado seja Deus. Que maravilha, ele doou a sua vida para eu e você estar aqui esta noite, vendo a provisão de Deus para a nossa vida, louvado seja Deus. Nenhum de nós estaríamos aqui esta noite, estaríamos como o homem da mão mirrada, dentro do templo adorando, escondido no último banco, sem direito de falar sequer uma palavra. Quando Jesus entrou no centro da igreja, olhou para o homem da mão mirrada no fundo, lá aquela mão mirrada, Jesus viu eu e você assentados, louvado seja Deus, com o coração cheio de pecado, com a mente cheia de perturbação, com os pecados nas nossas costas, a mente perturbada, a mão mirrada do homem do fundo da igreja, era eu e você, precisando deste sacrifício, louvado seja Deus. Não tínhamos o que oferecer ao Senhor, estávamos vazios de nós, irmãos, não tinha nada que nos agradasse no Senhor, mas este Senhor maravilhoso, este Jesus que esteve no lugar de Isaac, está aqui esta noite, louvado seja Deus. A sua presença faz parte da igreja, ele é a pedra principal da igreja, louvado seja Deus. Ele deve ser o centro da mensagem, ele deve ser o centro da sua vida, ele deve ser o centro da sua casa, ele deve estar no centro da sua família. Ele não deve ser lembrado, mas deve ser celebrado todos os dias, não só no dia 25 de dezembro, mas todos os dias quando nós levantamos pela manhã, celebramos a vida com abundância, Jesus de Nazaré, louvado seja Deus. Celebramos, irmãos, porque ele foi o meu substituto na cruz, foi o seu substituto na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Foi ele, irmãos, que esteve no momento tão difícil, quando Adão pecou, que quando Eva caiu, a Bíblia diz que Deus encontrou Adão coberto com uma folha de uma figueira, louvado seja Deus. Deus sai daquele lugar e volta com a pele de um animal, um cordeiro, e cobre. Então, portanto, ele foi o cordeiro desde a fundação do século do século, louvado seja Deus. A importância de estarmos sentindo a presença de Jesus dentro do nosso coração é a maior necessidade da igreja, a maior provisão para a minha vida e a sua, em meio ao caos, a tribulação, as tormentas desta vida, as dificuldades desta vida. Clame: Senhor Jesus, me revista, louvado seja Deus. Espírito Santo da verdade, me encha com a tua presença, louvado seja Deus. Irmãos, é tudo o que precisamos. A presença manifesta do Senhor no nosso coração, a presença manifesta do Senhor em meio à tribulação, a presença manifesta do Senhor quando não há o que fazer, louvado seja Deus. Esta porta chamada Palavra de Deus, que é Jesus Cristo, jamais fechará da nossa vida, louvado seja Deus. Quando nós olhamos para essa mensagem, Abraão estava feliz, Deus deu a ele o que ele pediu, Isaac, estava cumprida a palavra do Senhor, mas ele não estava entrelaçado, amarrado, não fez da sua bênção uma idolatria.
Quando eu olho para Ana no altar do Senhor, a mesma coisa. Quando eu olho para a mensagem de 1 Samuel no capítulo 7, no capítulo 1, dos versículos 7 em diante, Ana vai dizer assim: Senhor, é no altar do Senhor que eu faço um voto. Se me deres um filho homem, louvado seja Deus, homem, ele será o nazireu do Senhor e te servirá por toda a vida, e entregarei ele no altar do Senhor por toda a sua vida. Ana queria ser mãe, mas Deus queria para ela, além de ser a mãe de um menino, mas ser a mãe de o maior profeta de todos os tempos, do maior juiz que Israel já teve, do homem que trouxe a nação de Israel, depois de 300 anos de apostasia, para viver o maior avivamento do povo de Israel. Com Jesus, irmãos, a igreja, tendo Jesus, vive o maior avivamento. Em tempos de evangelho vendido, negociado, em um tempo de gente que fala o que não deve, Jesus Cristo deve estar no centro da vida daquele que tem uma vida piedosa. Louvado seja Deus. Jesus Cristo tem que estar na ponta da nossa língua o tempo todo. Louvado seja Deus. É assim que vencemos os dias difíceis da nossa vida. Quando colocamos o nosso coração no Senhor, não é só provisão material. A minha maior necessidade e a sua não são das bênçãos do Senhor, porque elas são abundantes demais. Nós temos um dia chamado hoje, nós temos uma noite chamado agora, amanhã nós temos um outro dia chamado depois do amanhã. Isso já é provisão, louvado seja Deus. Crente caminha na tristeza. Quando olhamos para João capítulo 14, vai dizer: não se turbe o vosso coração. Que é isso? Não é venda de promessa. Crente vence a tristeza olhando para a eternidade, louvado seja Deus. Crente vence as tribulações olhando o que aguarda na glória de Deus, um reino prometido desde a fundação dos séculos do século. Lá não terá mais pranto, não terá mais dor. Lá nós gozaremos a vida eterna em Cristo Jesus, nenhum corpo glorioso, glorificado. Crente que amarra a vida da circunstância quer viver aqui embaixo, louvado seja Deus. Aqui não tem nada para mim, para você. A Bíblia diz em Efésios desta maneira, que esta terra é do diabo, dominadores deste mundo, potestade. Nada aqui nos atrai, louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Nós temos que ser atraídos para a presença do Senhor, amarrar o nosso coração na circunstância, irmãos, nos poréns e porquês da nossa vida. Desvia a atenção da nossa alma, porque ela se regozija com a presença do Senhor. A nossa alma se sente alegre na presença do Senhor. A presença do Senhor manifesta em nós, irmãos, tira nós da circunstância e faz o crente olhar na provisão. O que é a provisão? A presença do Senhor, louvado seja Deus. A presença do Senhor manifesta em nossa vida, tira os nossos olhos da circunstância. Nós saímos daquela situação. Para encerrar essa mensagem, o rei Ezequias, no Salmo 116, é bem claro, quando ele diz assim: olha, eu amo o Senhor. Por que, Ezequias? Porque ele ouviu a minha oração. Sim, ele curou você. Não, eu pedi que Deus não permitisse que a minha alma morresse. Espera aí, um homem com úlcera, com 39 anos, um exército com 185 mil anos, 185 mil homens ameaçando ele. Um garoto jovem com 39 anos morrendo de úlcera, e um exército com 185 mil anos querendo matá-lo. Eu pediria diferente para o Senhor: mata os homens e cura a minha carne. Ele fez diferente: Senhor, permita que a minha alma não morra. Louvado seja Deus. A pior coisa para nós que somos crentes é permitir que a nossa alma morre na presença do Senhor. Quando nós colocamos a circunstância, o problema financeiro, o desentendimento familiar, os nossos questionamentos, o desentendimento entre pessoas à frente da nossa alma, a alma morre. Se a alma morrer,
a presença do Senhor não manifesta mais. Louvado seja Deus. Por isso a importância, irmãos, de nós repudiarmos os sentimentos do coração e colocar a nossa alma para clamar pela presença do Senhor. Louvado seja Deus. Eu não sei o seu problema, também não me interessa saber. Eu esfolho a Bíblia de capa a capa e não encontro o seu problema aqui, mas eu encontro a seguinte frase: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Louvado seja Deus. O que é isso, irmão? É a presença de Deus manifesta em mim e você todos os dias da nossa vida. Louvado seja Deus. Isso é presente, é a graça do Senhor, sem merecer, irmãos. Por onde passarmos, a presença do Senhor está lá. Para encerrar esta mensagem, Salmos 23, capítulo 7, está se cumprindo na minha vida e na sua, mesmo em meio ao caos. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Louvado seja Deus. Quem traz a bondade é Deus. Quem traz a presença é Deus. Louvado seja Deus. Quem traz a visitação do Espírito Santo de Deus é Deus. Relacionamento com o Senhor. Louvado seja Deus. Para Abraão teve o substituto, Jesus. Aliás, o Cordeiro. Para mim e você, para Jesus não teve substituto. Ele foi o nosso substituto na cruz. A minha morte, a sua morte, a nossa morte, foi Ele que morreu no madeiro da cruz. A provisão para a igreja sempre será, pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Louvado seja Deus. Portanto, vamos para nossa casa, irmãos, com isso no nosso coração. Amanhã nascerá um novo dia, um novo momento. Talvez a sua vida continue da mesma maneira que está continuando, mas tenha certeza de uma coisa: amanhã a presença de Deus estará dentro de nós. Louvado seja Deus, sendo a sua, a minha e a nossa provisão pelos séculos dos séculos, até que Jesus volte em nuvens de glória, glorioso, triunfante, aonde todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Agora juiz, até hoje advogado, agora juiz. Louvado seja Deus, para julgar a mim e a você. Louvado seja Deus. Quem crê, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus por esta palavra em ato de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós nos curvamos.